Pinó apresenta Sintonia House. Celebre a casa como o seu melhor lugar. Olá, eu sou o Luan Galani. Hoje o Sintonia House presta uma homenagem a Paulo Mendes da Rocha, o último gigante da arquitetura brasileira, que faleceu no último domingo aos 92 anos. Ele infelizmente se foi, mas o seu legado permanecerá vivo. Olá, e eu sou a Sharon Abdala. Não é exagero algum dizer que a arquitetura nunca mais será a mesma depois dele, e o seu grupo de modernistas que criaram a Escola Paulista de Arquitetura, tão conhecida pelo concreto armado, pelas linhas retas e pelo diálogo com o entorno. Capixaba radicado em São Paulo, Paulo Mendes ajudou a construir uma geração inquieta de arquitetos urbanistas que questionam e propõem soluções para os problemas da cidade. Entre suas obras-primas estão prédios emblemáticos, como o Museu da Língua Portuguesa, de 2006, o Museu Brasileiro de Escultura, de 1988, e a reforma da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a principal de suas obras, de 1993. Essa obra fez com que ele ganhasse projeção internacional e passasse a ser revisitado, analisado e estudado por todo mundo. Ele chegou a receber um Pritzker, o prêmio de arquitetura mais importante do mundo, que também é conhecido como o Oscar da Arquitetura, e foi concedido a outro brasileiro, o Oscar Niemeyer. Vivia em uma permanente busca de harmonia entre a arquitetura e a natureza, mas sem nunca se permitir esquecer do compromisso social das suas construções. Homem político que era, Paulo gostava de pensar a agenda pública e não desperdiçava oportunidades para declarar sua visão do mundo, exaltar os problemas enfrentados pela sociedade e combater aquilo que ele acreditava ir contra o bem comum e o interesse social. Em 2018, por exemplo, ele integrou o grupo de arquitetos que se posicionava contrário ao então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro. Além de Paulo Mendes da Rocha, nomes importantes da arquitetura brasileira estavam na iniciativa, como Marcelo Rosenbaum, Ângelo Bucci e Guto Requena. Em 2020, Paulo doou todo o seu acervo profissional à Casa da Arquitetura, uma instituição de Portugal dedicada à divulgação da arquitetura. O material engloba toda a produção intelectual do arquiteto durante os cerca de 70 anos da sua atuação profissional. São quase 9.000 itens entre desenhos, projetos, fotografias, maquetes e publicações. Isso fez com que a sua saída do país gerasse protestos entre a classe arquitetônica. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Paulo Mendes da Rocha se defendeu. Ele disse que, antes de mais nada, ele gostaria que as pessoas vissem a doação que ele tinha feito como uma manifestação da liberdade que ele tinha para fazer o que quisesse. Ele disse também que compreendia quem achava que ele havia feito mal, mas que, como havia dito, respeitava a liberdade, tanto a dele quanto a de todos. Outros profissionais, porém, saíram em defesa da decisão de Paulo Mendes da Rocha, apontando que essa seria uma maneira de salvaguardar a sua obra e de apresentar resistência contra o desmonte da cultura no Brasil, como anunciaram em uma carta aberta. E sim, a entrega do acervo de Paulo Mendes da Rocha para Portugal pode ser entendida como uma perda para a pesquisa, para a evolução e para a própria história da arquitetura brasileira, mas não como a do legado que ele deixou. Afinal, a sua obra, o seu modo de fazer arquitetônico e o seu pensamento estão vivos e estão disponíveis para qualquer interessado em se aprofundar e experienciar uma arquitetura que é para ser vivida. Em 2016, a House teve o privilégio de fazer uma entrevista exclusiva com o Paulo. Leia ela na íntegra no nosso site. Lembrando que é gazetadopovo.com.br/house. Então é isso. Bom final de semana e até a próxima. Tchau!